A ginecologia pode ser entendida como a ciência da mulher, uma prática da medicina que cuida da saúde do aparelho reprodutor feminino e das mamas. O começo de conversa está no ar para falarmos sobre a saúde da mulher. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pela TV Sistec, pelo Supercanal TV e que você também pode acompanhar pelas mídias sociais. Estamos recebendo hoje uma médica ginecologista e obstetra. Ela nasceu em Bom Jesus do Galho, se formou em medicina pelo Centro Universitário de Caratinga, isso em 2011. Fez residência no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e pós-graduação em laparoscopia pela Fundação Educacional Lucas Machado, em Belo Horizonte. Janaíne Teixeira, seja bem-vinda. Prazer ter por favor. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora Janaíne, eu tenho que começar perguntando o que te levou para a ginecologia. Pois é, quando eu me formei em 2011, eu tinha vontade de fazer uma saúde mais humanizada para a mulher, mais acolhedora. Então eu pensei, como eu vou fazer isso? E o melhor jeito que eu achei foi com a ginecologia e com a obstetrícia. Então eu queria fazer diferente. Eu queria poder receber as mulheres, que elas tivessem mais liberdade, que elas tivessem mais segurança e mais acolhimento. E aí eu decidi por esse caminho. E aí eu acabei a faculdade em 2011 e já comecei a residência. Bacana. Já na sequência. Eu sei que você é ginecologista, obstetra, mas está saindo da obstetrícia, é isso? É isso. Conta para nós mesmo. Que história é essa. Pois é, a obstetrícia é a paixão da vida, né? Então todo mundo que faz ginecologia e obstetrícia é porque ama muito essas emoções, né, de acompanhar a gestante, de fazer o parto. É um momento muito importante, muito especial. Só que a vida vai mudando. Agora eu tenho uma bebezinha, começa a ficar um pouco incompatível. Porque a obstetrícia, ela é 24 horas. Parto não marca a hora, Parto né? não tem hora. Vão nascer às 11. E aí começou a precisar fora de hora e começou a ficar incompatível com a rotina. Mas é uma paixão que eu tenho. E é algo que no futuro você provavelmente volta para isso. Quero voltar, sim. Nós vamos conversar muito sobre ginecologia, mas dentro da obstetrícia eu queria te fazer uma pergunta, né? Primeiro, a sua opinião, como médica mesmo, né? Parto normal ou parto cesariana? Depende da indicação. É. Eu faço muita cesariana, mas eu amo o parto normal. Só que tudo depende da indicação. E eu tenho visto, assim, muitos casos acontecendo de muito radical as decisões. Eu quero parto normal e eu vou a todo custo, até o final. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo tem a indicação que é o melhor para cada paciente. O parto normal, ele exige uma preparação, ele exige uma dedicação a mais para as pacientes que querem. Só que às vezes a gente vai chegar no final da evolução e vai virar uma cesárea. O bebê entrou em sofrimento, teve uma desproporção cefalopélvica. Então essa paciente tem que estar preparada para uma mudança. Talvez a gente precise tomar uma outra decisão. E às vezes algumas pacientes não estão tão preparadas para essa mudança. Minha primeira filha, quando nasceu em Recife, minha mulher era médica também. E nós ficamos 9 meses nos preparando para o parto normal. Então, quero normal, com além das consultas mensais, uma série de exercícios, uma série naquela época não tinha doula ainda, mas tinha uma equipe do próprio hospital que a gente reunia e tinha exercício, o pai ajudava e preparava, aquela história toda, nos preparando para o parto normal, até que vieram as contrações. Quando chegaram as contrações para o hospital, vou te falar, foi 24 horas de dor, nada de ter abertura suficiente para nascer, cabeça encaixa, cordão começa a enrolar, teve que passar a faca a fazer a cesárea. Então, realmente, o que você falou é interessante porque... Isso é muito... Eu sempre falo os 9 meses. Olha, você está se preparando para o parto normal, a qualquer momento a decisão pode ter que mudar.
E algumas pessoas ficam um pouco frustradas. Nossa, eu preparei, eu me dediquei e virou uma cesariana. Mas é pro bem da mãe e do bebê. E aparece também aquela futura mamãe que vira e fala, eu não quero saber de dor, eu não quero parto normal, eu vou para cesariana. E isso é uma decisão mesmo, que isso já pode ser combinado logo no começo? É uma decisão que a maioria dos partos no Brasil hoje é cesariana. Isso. Né? Isso está mudando um pouco, tem aumentado bastante o parto normal, né? Que é o parto humanizado. Esse humanizado quer dizer que vai ser sempre uma decisão em conjunto da mãe com o obstetra. Quando a gente fala, vou fazer um parto humanizado. É humanizado porque a mãe, ela é ouvida. A mãe, ela ajuda nas decisões. É tudo sempre compartilhado, a mãe e o obstetra, para tomar as decisões. Mas eu tenho pacientes, as minhas pacientes, a maioria são as que optam mesmo por cesárea. Mas eu sempre falo, olha, o parto normal é ótimo, eu sempre explico o que é bom dos dois, Bacana. né? E deixo a paciente escolher, até que vire uma indicação que não tem como mais. Acho interessante isso, essa sua abordagem, porque normalmente o médico também ele fala, eu prefiro mais isso, eu prefiro mais aquele. Tem médico que já conduz para ser, ou tentar ser normal mesmo, ou já conduz desde o começo para ser cesárea. Você deixa... Eu sempre falo, eu dou as duas opções. As vantagens e desvantagens dos dois. Vamos entrar um pouco na ginecologia, ainda ligado à obstetrícia, no sentido de que da ginecologia durante a gravidez já. Podemos falar sobre isso? Podemos. Que cuidados que a mulher descobriu, estou grávida, aí está tudo certo, só um enjoozinho. Que cuidados ela vai ter que tomar, por exemplo? Pode fazer exercícios? Que tipo de exercício? Os exercícios são ótimos. São bons. A gente recomenda sempre com orientação, né, de um profissional, porque os exercícios são de acordo com aquele momento que a pessoa está vivendo, né, da gestação. Quem já faz atividade física, a gente mantém essa atividade até os 9 meses. Bacana. Né? Isso pode até ajudar, eventualmente, no parto normal, para quem está querendo, né? Ajuda muito. A gente recomenda muito o Pilates, porque na gravidez tem uma mudança de postura. Então, o Pilates, ele ajuda muito a fortalecer essa musculatura da pelve e da coluna para sustentar essa gravidez os 9 meses. Né? E tem várias rotinas de exames. Desde que eu formei para agora, já surgiram vários novos exames que hoje fazem parte do pré-natal bem feito. Né? Tudo para tentar a gente ter um resultado sempre melhor. Então, vários exames foram surgindo e a gente foi incorporando eles ao pré-natal. Então, a rotina do pré-natal hoje, ela é bem complexa, por isso que eu falo, tem que fazer com um médico que tem a qualificação para aquilo, porque tem vários exames novos. E o pré-natal é interessante porque quando você chega na hora do parto, né, você só não viu a carinha do bebê ainda, né, mas você está acompanhando aquilo tudo, você já sabe... Você já conhece que tipo, a paciente, já conhece, né? Você já conhece o pai, você já conhece a paciente, você já está só naquela expectativa de receber o bebê. Fico imaginando. A gente cria um vínculo muito grande. Fazer um parto daquela mãe que não faz o pré-natal e que chega de repente num centro de saúde para fazer um parto, quer dizer, você não tem a menor ideia, você não tem um histórico, você não tem nada. O que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer, né? Quando a paciente cria aquele vínculo, os 9 meses são preparatórios. Então, você cria um vínculo. A gente fala assim, quando a gente dá alta depois do parto, que faz o retorno pós-parto, a gente fica com saudade. Porque é uma paciente que vai de todo mês, depois de 15 dias, até a gente chegar àquele desfecho. Sexo, claro que pode fazer, mas alguma restrição? Só não pode se a paciente estiver tendo contrações importantes ou sangramento. Muito Aí bem. a gente restringe. Fora isso, vida normal. Fora isso, vida normal. Alimentação. Algumas coisas, alimentação é a alimentação mais saudável possível, né? A gente até recomenda assim, restrição de açúcar, né? De doce em geral, refrigerante, muito carboidrato. A gente sempre tenta que a alimentação seja o mais balanceado possível. E carinho, né? Pois é, todo mundo dando muito diferença. Carinho, muita atenção. Eu falo que elas ficam manhosas, dengosas. Né? Elas ficam meio dengosas. Isso. E precisa que eu sempre oriento o parceiro, ou a mãe, ou o marido, o companheiro quando vai,
que os hormônios que a placenta produz deixam um pouco de instabilidade. Então, precisa ter um pouco de paciência, né, com esse momento aí que a mãe está vivendo. Chora mais fácil. Chora mais fácil. Se emociona mais, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas tem uma que você costuma ficar mais brava também. Tem, tudo por causa dessas variações dos hormônios. Bacana demais. Idade melhor para engravidar? A idade melhor é menos de 35 anos. Menos de 35. E isso a gente está vivendo essa mudança. Mudança, eu ia falar isso, porque antigamente, assim, a minha mãe, por exemplo, teve o primeiro filho com 15 anos, que é um absurdo. Eu acho que isso não é idade boa para ter filho, com certeza. Porque a maternidade, ela vem com essas instabilidades nesse período, que quanto mais amadurecida a paciente, ela consegue viver esse período melhor. Né? Agora eu estou com uma filha com 40 anos, vai ter o segundo. Então, você é médica também, doutora Clara, tem uma menina, vai chegar ali, são 40 anos, quer dizer, teve uma mudança nisso também, né? Teve uma mudança. Antigamente falava, nossa senhora, mulher de 40 anos ter filho, isso é muito risco para ela, risco para o bebê, isso mudou um pouco? Mudou bastante. E assim, uma preocupação que eu sempre tenho é da gente monitorar a reserva ovariana. Por quê? Nós nascemos com os óvulos e a gente vai perdendo durante a vida aqueles óvulos. Então eu tenho muita preocupação porque, como a gente deixou a maternidade para mais tarde, dessa reserva acabar e eu não estar ciente que ela está acabando. Então assim, lá a gente tenta sempre vigiar se está tendo uma queda dos óvulos, se essa queda está mais brusca, como que está. Isso é uma grande preocupação que a gente tem. E a gestação depois dos 40, a gente tenta vigiar diabetes gestacional, hipertensão gestacional. Então, a gente tem um cuidado maior. Bacana. Né? Vamos fazer um rápido intervalo, nós já roubamos 1 minuto do primeiro bloco, nós voltamos já para o segundo bloco com mais doutora Janaíne Teixeira e vamos entrar aí na ginecologia, já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a médica Janaíne Teixeira. Estamos falando sobre ginecologia agora, doutora. Qual que é a idade da mulher começar a procurar o ginecologista? Eu sempre recomendo, no início da adolescência, a mãe já sempre levar. Por quê? Quando a mãe vai no início, assim que a paciente começa a ter os caracteres sexuais femininos, para ela já criar um vínculo com a gente, para ela já criar o vínculo com o ginecologista. Porque é muito difícil você, adolescente, chegar para consultar. E às vezes a mãe está do lado, você não consegue perguntar tudo que você quer. Então eu gosto sempre, assim que começou a ter os caracteres sexuais, já procurar. Quando vem a primeira menstruação, já é importante e realmente já começar a fazer as rotinas, as orientações, porque a gente consegue esclarecer dúvidas e preparar ela para o futuro. Como que vai ser a vida, como que vão ser as rotinas ginecológicas, como vão ser os cuidados com a saúde dela, o que pode aparecer de diferente, o que ela precisa comunicar com a gente se tiver diferente. A senhora falou aí quando vem a primeira menstruação e a mulher passa por isso todo mês. Algumas passam muito bem, outras têm um sofrimento sem fim, que é a tal do chama de TPM. E por que umas mulheres vão ter dor na menstruação e outras não? Por que umas sangram tanto e outras sangram menos? O que determina isso? Isso aí são fatores genéticos, o estilo de vida, os hábitos, né, de atividade física, de alimentação e da mulher mesmo. Porque a gente tem a prostaglandina, que é o que faz o útero contrair para a gente menstruar. Tem pessoas que têm mais receptor, tem pessoas que têm menos receptor. Só que existem casos que isso não é normal, que é o caso da endometriose, do ovário micropolicístico. Por isso essa necessidade de ver até que ponto é normal e até que ponto tem uma doença aí associada. Aí as cólicas. Pois é, tem uma cólica que é só essa contração do útero mesmo. Que é normal, que toda mulher tem. Algumas vão ter, outras não, mas tem endometriose. Entendi. Que a endometriose é o que a gente sempre tem medo, porque é uma cólica que cada vez vai ficando pior, é uma cólica limitante. E aí a endometriose, ela pode causar até infertilidade. Muito bem. Então a gente precisa diferenciar isso. Essa famosa TPM,
que é a tensão pré-menstrual, né? Isso é mito ou é real? Quer dizer, real. Isso mexe com a mulher mesmo? A mulher vai ficar mais nervosa, mais irritada? A gente tem uma queda hormonal nesse período para ter a menstruação e ela desestabiliza neurotransmissores. E aí, por isso que tem a TPM. Tem várias formas de intervir, sabe? Tem alguns fitoterápicos que eu gosto muito, que conseguem ajudar, conseguem aliviar, né? Então, assim, tem o que fazer. Não precisa ficar sofrendo todo mês. Não precisa ficar só no sofrimento, né? Métodos contraceptivos, queria falar sobre isso, né? Tem algum que seja mais indicado? Quer dizer, vamos começar a falar do DIU, por exemplo. É bom ou é ruim? Por que alguns se adaptam e outros não? Quer dizer, o DIU pode atrapalhar no futuro uma gravidez? Não, ele não vai interferir no futuro, a menos que a gente tenha complicações desse DIU, que são raras, né? Por exemplo, uma perfuração no útero, né? Aí ele pode interferir. Mas fora isso, o DIU ele vai ficar inerte dentro do útero. Ele pode falhar? Pode, mas a taxa de falha é pequena. Só que existem vários tipos de DIU. Tem o DIU de cobre e prata, tem o DIU que libera hormônio, que é o Mirena e o Cailena. Então, a gente decide baseado no que a paciente me conta da história dela, do sangramento dela, da TPM dela, da menstruação, para a gente decidir o melhor método. Então, a gente tem os comprimidos. Hoje em dia, a gente tem as pílulas, dosagens menores, compostos melhores. Então, a gente tem hoje pílulas mais modernas e que variam. Eu tenho pílula melhor para adolescente, eu tenho pílula melhor para mulher adulta. Ah, muito bem. Então eu tenho dosagens diferentes e composições diferentes para a gente escolher. A tecnologia chegou nesse campo também, interessante, né? Porque você tinha uma pílula só que todo mundo tomava aqui, a mulherada toda tomava, para umas faziam mal danado, para outros não. Agora não. Agora eu tenho uma que é melhor para adolescente, tenho uma que é melhor para mulher adulta. Tá, e o DIU a mesma coisa, eu tenho um DIU maior, tenho um DIU menor. Você tem a pílula, por exemplo, de todo dia e tem aquela pílula que você toma por um período maior, não é isso? Isso. Eu tenho a pílula com intervalos. Com intervalos. Que a paciente vai menstruar geralmente nesse período e tem as pílulas contínuas. E eu tenho a opção de usar 2 tipos de hormônio na mesma e a opção de usar um, a depender da indicação da paciente. Quando fala da saúde da mulher, e aí imaginando assim o início, né? Existe uma idade que seria uma idade mais aceitável para o início da prática sexual para a mulher, por exemplo? Depende muito de cada pessoa, de cada paciente. Depende muito do jeito que foi da criação, depende muito do ambiente que a pessoa vive, depende de vários fatores. O ideal é que fosse o mais tarde possível. Porque a gente tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que a taxa de transmissão é inclusive maior nessas pacientes jovens. E também, inclusive, por falta de amadurecimento, conhecimento mesmo, de amadurecimento, de conhecimento disso tudo, né? A lei já determina, por exemplo, uma idade para considerar estupro, caso maior. Eu sempre falo, eu sempre falo com as mães o seguinte: tem que ter atenção. Por quê? O dia que você percebe que mudou, que já começou a ter relação, é a hora de você falar, não, então agora eu tenho que intervir. O ideal é que seja antes, né? Já orientar, já entrar com método contraceptivo para não acontecer uma gravidez não planejada. Só que às vezes as mães têm dificuldade de lidar com isso. Mãe, pai, que é uma bobagem muito grande, porque assim, quanto mais você estiver próximo para orientar, melhor, né? Menos risco menos erros, né? Então, às vezes a paciente vai com a mãe e depois volta sozinha. Por quê? Às vezes a mãe não deu aquela liberdade para ela poder se abrir. Então, às vezes eu falo, mãe, é melhor eu conversar. Você já conversou? Já? Então, agora deixa eu conversar. Porque às vezes a paciente vai me ouvir e a gente vai evitar uma coisa que a gente não quer, né? É bem complicado mesmo. Nós já falamos aí no bloco anterior sobre a idade para a fertilização, a inicial e a final, né? E você considerou menor de 30, nós só não conversamos... 35. De 35. A melhor época. Menor de 35. Mas a partir de quando, em termos de maturidade, assim, de órgão, fala, a mulher
com 18 anos ela tá pronta, tá rígida para ter filho? A gente considera 18 uma idade normal. Normal. Né? A gente sabe que menor dessa idade tem mais risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, né? Então essa idade seria uma idade melhor desse amadurecimento. Voltando aí na questão da menstruação, é mito ou verdadeiro que depois que você engravidar e ter filho, isso vai passar? Melhora. Melhora mesmo? Melhora. Diminui os receptores de prostaglandina, então melhora. Quando não melhora, aí a gente tem que pensar se realmente não tem alguma coisa. Se não tem um mioma, se não tem um pólipo, se não tem endometriose, se não tem alguma patologia. Bacana, então, mas na média melhora de fato esse desconforto, né? Eu me lembro disso porque também eu tenho essa experiência em casa com a minha mulher, com minhas filhas, incrível, mas todas as que tinham muita cólica, depois que passaram a ser mãe, isso realmente, melhora, por causa esse dos desconforto realmente diminuem. diminuiu. Doutora, vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí, estamos no bate-papo aqui sensacional com a doutora Janaína Teixeira, nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa de hoje, você que chegou aí agora, pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com a nossa convidada muito especial, a doutora Janaína Teixeira, que é ginecologista e obstetra. Doutora, vamos falar de prevenção um pouco, né? Vamos. Que tipo de exame que a mulher pode fazer, ela mesma pode fazer para prevenir, por exemplo, ou detectar um câncer de mama, por exemplo, e com que periodicidade que ela deve procurar uma ginecologista para olhar esse tipo de caso? A gente sempre recomenda o autoexame das mamas para a pessoa se conhecer e ela conseguir identificar se algo mudou. O autoexame é tocar mesmo, tocar Isso, e tal. sempre de frente para o espelho, para as mulheres que menstruam sempre depois da menstruação, para quem já fez menopausa, é bom que seja sempre na mesma data, todos os meses, para você identificar se alguma coisa mudou. Porque as mamas já têm umas glândulas normais? Tem. Então você consegue ver se tem alguma coisa nova por ali, se mudou. Se apareceu alguma coisa mais firme, se o mamilo ficou invertido, se apareceu alguma lesão na pele, se você notou algo de diferente. Só que ele não vai substituir a mamografia e o ultrassom da mama. Ele é um exame para a gente identificar mudanças, mas não substitui as nossas rotinas. Então, a mamografia, o ideal é que a gente comece a fazer com 40 anos e seja feita anualmente, para sempre, tem que ser feita. Nas mulheres menos de 40 anos que têm riscos na família, históricos na família de câncer de mama, a gente começa fazendo ultrassom, porque antes de 40 anos o ultrassom é melhor que a mamografia. Depois de 40 anos, a mamografia para rastreio de câncer ela é melhor. Ela é melhor. As pacientes sempre tentam fazer ultrassom porque a mamografia é um pouco desconfortável, mas ela é bem melhor. Outro rastreio que a gente tem é o preventivo, que é o citopatológico de colo de útero. O ideal é que comece 3 anos depois da primeira relação sexual. E ele é feito anual, porque a gente procura o vírus do HPV, que causa câncer de colo de útero. Se a gente consegue identificar uma lesão pré-neoplásica, eu trato com um resultado muito melhor. Só curiosidade, o HPV, a única maneira da mulher pegar é na relação sexual? Só na relação sexual. Tá. Então, assim, a mulher, por exemplo, que por uma decisão dela resolveu ficar virgem e... Ela não vai ter câncer de colo. Ela não vai ter câncer de colo. Não, mas ela pode ter de endométrio, que é no útero, que não é pelo HPV. Entendi. Então, ela vai fazer as rotinas de acordo com a situação dela, de nunca ter tido relação. Tá, então a mulher, estando ativa ou não sexualmente, ela tem que procurar prevenção. Que fazer, tem. Inclusive as religiosas, para fazer o toque, para fazer isso tudo. Tem que fazer. Tá, vamos aproveitar e falar sobre um outro momento da mulher que eu acho que é bem difícil para ela, parece que né? Porque envolve todo o entorno, que é a menopausa, né? É o momento que mexe com todo, né? Porque é o momento que a mulher
para de menstruar, é como se fizesse um X na testa dela, falava, você não vai poder ter filho mais, porque aquele momento ali é decisivo. É uma mudança Isso mexe com muito tudo, radical. né? A gente passa pelo climatério, que é o período de transição, que é quando o nosso ovário começa a produzir menos estrogênio, progesterona, testosterona. Então ele vai produzindo menos e a gente já começa a ter os sintomas, porque o nosso corpo sente falta daquele estrogênio. Então algumas mulheres já começam a apresentar fogacho, né, que é aquele calor, começam a ficar mais irritadas. E algumas percebem e às vezes quem está em volta consegue perceber até melhor. Fala, você está ficando irritada, está diferente. Tudo isso é preparação para a menopausa. E hoje, Eugênia, a gente tem várias coisas para ser feito por essa paciente. Não precisa ficar nesse sofrimento não, né? Não precisa desse sofrimento. E aí, assim, eu sempre converso com a paciente, assim, o que nós vamos decidir? Por quê? Tem a opção de fitoterápicos, que são medicamentos de planta, tem hormônios que são naturais, né? Então, assim, a gente precisa decidir junto. O que nós vamos fazer? Qual que é a melhor estratégia para você? O que está te incomodando? O que nós vamos fazer? Então, a gente tem muita queixa de ressecamento vaginal. O paciente começa a ter dificuldade para ter relação. E, às vezes, o companheiro não consegue entender. E uma reposição hormonal resolve isso tudo. Resolve isso né? tudo. O osso, quando a gente para de ter estrogênio, a gente começa a ter mais perda óssea. Então, se eu repor, eu vou diminuir essa perda óssea. Claro que não é para todo mundo, que eu tenho paciente que não pode usar, que não é recomendado usar. E aí a gente tem outras estratégias que a gente pode usar nessas pacientes que não podem usar o hormônio. É interessante que a gente, infelizmente, vai ouvir pessoas falando assim, isso tudo é invenção da medicina, essas novidades todas, minha avó não fez reposição hormonal, minha mãe não fez, tudo bem, mas antigamente também a mulher e o homem, né? Nossa expectativa de vida era 65 anos, morria um monte de gente com um monte de coisa, sem saber nem o que é, né? E hoje nós estamos vivendo 95, 100 anos. E eu falo daqui a pouco a 110, e você tem que ter uma vida muito boa depois da menopausa. Com qualidade de vida. Não é? Com qualidade eu sempre de vida. falo, gente, a gente precisa ter qualidade de vida. Vamos ver como que a gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida sua. Então eu sempre tento ver o que vai ser melhor para você ter qualidade de vida. Porque a nossa expectativa, igual você falou, está aumentando. Mas eu tenho que viver com qualidade. Não é? E é essa que é a nossa... Inclusive para a mulher poder ter uma vida sexual também tranquila depois da menopausa, quer dizer. Então, assim, a gente tem hormônios que agem via vaginal. A gente tem hoje laser que a gente faz via vaginal. Tudo para ela ter qualidade com o parceiro dela. Nós estamos quase terminando nosso programa. Eu tenho que perguntar isso ainda, porque você está saindo um pouco da obstetrícia no momento, mas eu sei que você está indo para o lado aí de umas pequenas cirurgias, umas correções, como a questão de correção de períneo, é isso? Conta para nós como é essas... Pois é, nós estamos fazendo... práticas aí. Eu tenho feito muito, tenho estudado muito nessa perspectiva de melhorar a qualidade de vida. Então, eu tenho feito muita cirurgia de correção, por exemplo, pós-parto, né? Às vezes parto normal que teve epísio, correção, excesso de pequenos lábios, a gente tem feito correção, porque às vezes a paciente não está se sentindo bem com ela. E aí tem dificuldade para ter relação, começa a ter outras dificuldades por não estar bem com ela. Então, eu tenho estudado muito, feito lasers ginecológicos, tudo para tentar melhorar essa autoestima da paciente. É interessante você falar isso, porque quem critica, por exemplo, essa pessoa fica fazendo essa quantidade de intervenções, espera aí. A pessoa tem que olhar no espelho e falar, estou feliz comigo. Né? São as mensagens que eu recebo das pacientes. Às vezes elas mandam, doutor, melhorou a minha vida, porque agora eu consigo olhar no espelho, eu não fico mais com vergonha do meu parceiro. Bacana demais. Doutora Janaína, muito obrigado por você ter vindo aqui, eu que agradeço. Estado aqui conosco. A conversa foi esclarecedora, tenho certeza que os telespectadores, internautas gostaram muito. Você tem um minuto aí para suas considerações finais, essa câmera aqui é sua. Você vai deixar o seu recado aí para os telespectadores, da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal, para os internautas. Pois é, eu quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Nós esclarecemos um pouquinho das dúvidas das minhas pacientes, principalmente.
E eu quero falar que eu estou à disposição. Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa qualidade de vida, pela nossa autoestima, né? Pra gente cada dia ficar se sentindo bem. Independente se eu sou adolescente, se eu estou no período reprodutivo, se eu estou no pós-menopausa. Então, assim, hoje eu vivo para melhorar a qualidade de vida das minhas pacientes. Quer deixar algum... Você tem um Instagram, quer que te tem. segue? Pode deixar o recado, aproveita e deixa e tal. Pois é, vou deixar meu Instagram, doutora Janaína Teixeira. Eu tenho feito vários vídeos bastante esclarecedores. E qualquer dúvida, manda mensagem que eu sempre respondo. E obrigada. Bacana, doutora. E responde mesmo, que eu te mandei uma mensagem no Instagram para combinar essa entrevista. Você respondeu mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço muito a você que nos acompanha. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.